Fala pessoal, tudo jóia? Bom dia para todos vocês. Vamos aqui a mais um episódio do nosso podcast aqui da Odonto Bilhão. Hoje estamos com um convidado mais do que especial, Dr. Valdinei, foi ortodontista da minha esposa, cuidou dos dentes dela ali. Então a gente está se conhecendo hoje aqui, batendo um papo, e vai ser muito gratificante ter ele aqui como segundo convidado, uma pessoa de referência na área. E já aproveitando, se você é de Rondonópolis e quer instalar um aparelho, quer tratar dos seus dentes, vai na clínica do Dr. Valdinei. Dr. Valdinei, se apresenta, fala um pouco da sua clínica. Ô Anderson, muito obrigado. Agradeço de coração o convite. Para mim é uma honra e alegria participar desse podcast aqui. E a gente está aí no mercado aprendendo ainda, né? Nós estamos aí já há 32 anos de formados, mas ainda engateando e aprendendo muito, ainda querendo saber mais dessa área de marketing, que a gente está muito assim desatualizado, e se a gente não se atualizar, você fica fora do mercado. Com certeza, né? Essa área, vamos colocar assim, a nova odontologia, né? É o que a gente vem observando isso acontecendo. Para você entrar no mercado hoje, você que se forma, vai começar uma carreira, é muito complicado, é muito difícil, porque as grandes clínicas estão entrando e estão dominando o cenário. E para quem já tem muito tempo e muita experiência, né, igual o doutor, querendo ou não, tem que pensar em como fazer alguma coisa um pouco diferente para pelo menos manter e ir avançando de pouquinho em pouquinho. Porque, igual eu sempre falo, a odontologia está mudando. Quem não correr atrás, ou vai ter uma clínica, ou vai trabalhar para uma clínica. Então, esse é o meu pensamento, é o que eu acho que vai se tornar realidade. O que eu percebi? Ó, eu vejo assim, eu estou aqui no mercado há 32 anos, então a gente tem uma carteira de clientes. O que eu percebi? Pessoas próximas a mim aqui, colocou clínica, com 2 anos ele tinha o mesmo número de clientes que eu. Por quê? Né? Aí que vem o marketing agressivo, fazendo a conexão certa, com qualidade, né? Então, eu percebi assim que eu estava perdendo muito mercado em pouco tempo para essas novas clínicas, né, que tem todos os seus méritos, não estou desmerecendo, mas aí eu comecei a me atentar para eu correr atrás também. Né? Sim. E é dessa forma mesmo. Então, assim, levando para o seu dia a dia hoje, qual que é a maior dificuldade do seu consultório? A maior dificuldade hoje é mão de obra, não tem dúvida. Mão de obra qualificada, né? Mão de obra com treinamento, uma secretária que saiba falar, que saiba escrever, dentista qualificado, porque hoje as faculdades, infelizmente, soltam no mercado dentista ainda sem muita experiência e depois vão sofrer isso aí, o próprio dentista vai sofrer. Né? Então, até você achar alguém que faça bem feito, que faça igual você faz, ou que faça igual você gostaria que fizesse, é difícil. Então, mão de obra hoje é um grande calo, na minha visão. Com certeza. Acredito muito em você, eu passo por isso também e é muito complicado. Mas o que colocando essa dor sua, né? Como que eu resolvo? Testando. Então, a gente testa, coloca. Deu errado, tira da equipe e traz outro no lugar. Então, eu não posso ficar parado. Então, se meu objetivo é crescer como clínica, é ter o maior número de pacientes, o maior número de pagantes possível dentro da minha operação, eu não posso ficar parado, só eu sozinho lá na cadeira. Então, a gente testa. Então, a gente contrata um doutor por especialidade, né? O que a gente sempre tenta trazer de segunda a sexta ou de segunda a sábado, direto. E a gente vai testando esse doutor, coloca ele para trabalhar. O pessoal está gostando, as indicações estão sendo boas, né? O pessoal está gostando ali, que eles mesmos, os pacientes, vão conversando dentro das clínicas. Aí a gente vai continuando, vai comissionando melhor, vai subindo a remuneração. Então a gente vai trabalhando dessa forma. A gente começa com um valor um pouco mais baixo e vai fazendo a escadinha. Então é como se fosse um plano de carreira para o doutor. A gente sempre apresenta isso quando a gente traz ele para conversar. Até porque você vai conhecer um doutor, não tem como se você saber se ele é um bom profissional ou não, só colocando ele para dentro. Mas aí tem os riscos. Sim. Que a clínica corre, que o seu nome corre, não tem como. Isso é uma parte que não tem como fugir. Né? Então é testando,
voltando, tanto para a parte de cirurgião dentista, quanto para os colaboradores no geral ali, né? Secretárias, enfim, auxiliar de saúde bucal. Então a gente vai colocando, testando, deu errado, tira fora e vai trazendo os novos, até acertar a equipe. E quem for ficando os melhores, a gente vai subindo consequentemente a remuneração dele e vai separando, até montar a equipe fechada. É um processo, assim, não é tão rápido, né? Não é do dia para noite que você consegue ter uma equipe boa e preparada. Mas do dia para noite você já consegue começar a ir juntando a sua equipe. Fazendo essa seleção, vai trazendo e testando. Então, aí o dentista, o que eu vejo assim, o dentista ele não, que quer se enveredar nesse caminho aí, ele deixa de ser dentista, ele passa a ser um líder, ele tem que ter experiência de treinamento, tem que saber o que treinar, tem que saber cobrar, e se você cobrar de uma maneira, digamos, rústica, né, a pessoa se arrepia. Então tem que fazer da maneira certa, correta, e para isso o dentista tem que se treinar primeiro. Ele não pode ser mais dentista. Não pode, verdade. Então... Tem que ser empreendedor, ele tem que ser líder, ele tem que ser quase um coach. Basicamente, tem que aprender tudo, tem que ler livro de toda quanto é assim, parte de negócio, parte de finança. E assim, ele é uma jornada que eu acredito que dá para ser feita ali em até 2 anos. É lógico que depende muito do quê? Do financeiro da pessoa. Se ela tiver um financeiro bacana, já consegue estruturar a clínica de uma maneira bem mais rápida e já colocar para ir trabalhando dessa forma. Se ele não tiver uma situação financeira muito legal, ele já vai demorar um pouco mais, ele vai ter que engatinhar um pouco mais para conseguir. Porque, doutor, é diferente, igual, vamos fazer um trabalho na clínica do senhor. Vamos lá, não, igual você já tinha me falado, né, antes aqui da gente começar, que daqui uns 5 anos queria ir tirando o pé da cadeira, né? Já não queria mais ficar. Mas eu tenho aqui hoje 50 mil reais em caixa para mim poder fazer uma operação. Começar. Vai demorar um tempo. Não, eu tenho 1 milhão aqui, eu já posso reestruturar, mexer, já colocar um tomógrafo, um raio-x panorâmico, caso o senhor não tenha, né? Já posso colocar mais 4, 5 consultório, equipar, preparar, trazer já 20 funcionários já de cara. Muda a história, entendeu? Já é um projeto que você já consegue fazer com bem menos tempo. Só que também tem um risco maior. Não quer dizer que quanto mais dinheiro você gasta que você vai ter sucesso. Então você também tem um risco gigante que pode quebrar a cara. Se não tiver um planejamento, um preparo, um método e saber onde está pisando, a chance de quebrar a cara é grande. Então... Eu tenho observado aí que muita gente... por exemplo, o scanner. Um scanner hoje bom, 200 mil reais. Aí a pessoa acha que comprando o scanner vai atrair mais cliente. E aí começa, porque ele se afundou no banco, que 200 mil reais para o dentista é muito dinheiro. E principalmente para quem está começando, né? Então, eu fui presidente dos dentistas aqui um bom tempo, da Associação Odontológica, e estou no CRO hoje. Então, eu falo assim, há um mapa da desgraça. Eu passo assim, muitos dentistas vêm para mim e falam assim, estou fechando a clínica. E aí eu falo, conta para mim a sua história. E a história é sempre a mesma. Falta de cliente, consultório ruim, às vezes num local... inadequado, porque quando você vai montar uma pizzaria, você faz uma pesquisa de mercado. Aí o cara monta, às vezes, o consultório... Cidade, né? Não é só local e bairro. Você tem que ter um planejamento certo. Eu sou daqui, de Rondonópolis. Será que aqui em Rondonópolis é o melhor lugar para montar um consultório? Exatamente. Qual é a estatística, onde tem menos dentista, onde tem poder aquisitivo melhor. E aí, assim, eu fico até triste, porque quando você fecha um consultório, a pessoa às vezes vai começar a mexer com outra coisa que ele vai ter que aprender. Às vezes a pessoa vai, vou mexer com pizzaria, como um colega meu está mexendo agora com cervejaria. Fechou o consultório, mexeu com cervejaria. Mas aí, está preparado para você ser empreendedor da cerveja? Né? Então você tem que fazer curso, mas por que não fez curso para odontologia, né? Que é um ramo muito bom. É porque não tem. Hoje o Odonto do Milhão é o único treinamento, né, que a gente fala aqui em videoaula, que é um treinamento completo para empresário. Então, que a gente traz todos os assuntos, todas as dores e as dificuldades de como ser um empresário. Porque a faculdade, ela te ensina a ser um bom dentista. Talvez você não saia preparado, muito por sua culpa ali, que não está conseguindo, não está se empenhando melhor, não está trabalhando mais, não está estudando dobrado, não está buscando outras clínicas enquanto está na faculdade, para poder estar olhando como que o doutor Valdinei faz.
doutor, eu posso vir aqui de noite, você atende de noite, eu passo a faculdade durante o dia, deixa eu te acompanhar, né? Fazer cursos fora de aperfeiçoamento. Então, muita culpa do dentista não sair tão capacitado é por culpa dele, não é de mais ninguém, não é da faculdade, né? Não, acho que não pode rotular a faculdade X que o aluno sai despreparado. Então, a culpa é dele. E ela ensina a ser um profissional, certo? Mas não ensina a ser um empreendedor. Ela não fala para você abrir uma clínica, você vai precisar de um contador, que você vai ter que pagar imposto, quanto de imposto você vai ter que pagar, você vai ter que contratar funcionário. Aí se você falar de uma forma ríspida com o funcionário, ele vai te processar. Então, é muito complicado. Então, empreender é em qualquer área da sua vida. No seu casamento, você está empreendendo. Você teve que conquistar sua mulher, você teve que conversar com ela. Então, não é só a primeira vez. Você tem que fazer isso constante, de estar sempre conquistando ali sua esposa, seu companheiro, porque senão você vai perder ele também. E a mesma coisa de uma clínica, de empreendimento, de um supermercado. Você tem que estar trabalhando sempre constante nessa área. Em trazer esses clientes, né, para o seu empreendimento de uma forma que você entregue acessibilidade, né? Acessibilidade no sentido de especialidade. Igual hoje, doutor, você atende quantas especialidades no seu consultório? Na sua clínica? Praticamente todas. Show. Quantos consultórios você tem hoje em operação ali? Em operação, 3 cadeiras. 3. Mas tem mais parada? Não. Não, tem 3, mas assim, que funciona mesmo são 2. Certo. E a terceira é para... A gente tem uma cadeira do canal. Então, quando freelance, a gente contrata um dentista que faz canal para vir aí. Mas o restante, que é um dos calos, você estava comentando aí, o dentista às vezes está com pouco paciente, aí ele acha que fazer uma especialização vai atrair. E hoje o grande calo de qualquer segmento chama-se captação. Captação de cliente, captação de paciente. E aí você tem que... Como é que você vai captar? Há 5 anos atrás, eu fui até Goiânia, eu tenho um amigo que tem rede orto lá. Tem 5 clínicas. Eu falei, cara, eu quero ver como é que você faz aí. E aí, ele me falou, você conhece tal de Instagram? Eu nunca tinha ouvido falar, cara, Instagram. Eu falei assim, mas eu quero entrar na TV. Ele falou, calma, não é mais TV, cara. Hoje chama-se rede social. E aí eu comecei a estudar sobre o que é isso, comprei até livros sobre Facebook, gerenciador de tráfego. Né? De tráfego. Temos o Márcio que nos ajuda muito aí, dá suas dicas, né? Faz as nossas edições aí. Mas a gente está engatinhando aí. E eu fico feliz que você está entrando aí, Anderson, nesse segmento aí, porque você é um empreendedor e nós vamos precisar de você, cara. Eu vou ser um clientão seu aqui, porque a gente conta exatamente com alguém que já tem uma certa experiência. Você relatou que tem clínicas, né? Então tem experiência. Passou já de sabores, já errou, já acertou. Nossa, né? Muito. Assim, a gente só consegue acertar se fizer. Eu não gosto nem da palavra de tentar, né? Porque quem tenta não faz nada. Então a gente faz, deu errado, volta atrás e vamos fazer de novo. De uma outra forma, de um jeito diferente. E assim a gente vai testando, no caso, fazendo, né? Errando, aprendendo, até a gente conseguir o caminho das pedras, né? Então, desde a parte de contratos, igual eu falei, a gente já investiu muito recurso nesses contratos. Então, são contratos que entre clínica paciente, entre clínica cirurgiões dentista, né, no caso prestadores de serviço que a gente trabalha, para poder ter uma efetividade e ser um lado justo, porque não tem como hoje eu pagar 15 mil reais para um cirurgião dentista com ele na CLT, é impossível, não tem como, a conta não vai fechar, não sobrevive. Então é uma forma que ele é remunerado mais, ele consegue ganhar mais. Mas ele não tem os direitos. Olha, mas ele escolhe, se ele quiser CLT, a gente coloca lá 1, 2 salários e registra na CLT, mas é o máximo que eu consigo fazer. Entendeu? Qual que ele prefere? Ter 2 salários, né? Ou ganhar 10, 12, 13, 15, enfim.
Aí depende dele. Ninguém quer ir mais para CLT porque sabe o tanto de dinheiro que está deixando na mesa. Então acaba indo todo mundo ali pro PJ. No começo tem doutor que não gosta muito, mas na hora que a gente senta, explica e mostra os cálculos, falou, não, tem que ir para PJ mesmo. Na hora ele já abre a empresa e a gente já começa a fechar parceria. Então a gente faz esse plano de carreira com esses doutores ali, né? Então hoje a gente tem as clínicas em operação, hoje só no estado de Rondônia, né? Igual eu falei recentemente, as no Mato Grosso eu negociei, passei dela, porque o maior foco nosso hoje está nessa parte de ensinar os cirurgiões dentistas a se transformar em empresários. Quem quer, né? Lógico, não é obrigar todo mundo a fazer, até porque se todo mundo fizer, só vai ter clínico e não vai ter cirurgião dentista. Mas quem tem essa dificuldade de como trabalhar, de como fazer captação, não é só captação de trazer lead, mas é em converter isso em venda e muito mais, é trazer uma fidelização aonde ele não vai no concorrente. Porque, vamos supor, aqui no seu caso você atende, é você mesmo. Eu tenho uma clínica geral que nos ajuda lá. Vou te dar um exemplo mais ou menos como que está acontecendo. Se você está atendendo, aí chega um paciente e quer fazer uma avaliação. Como que faz? Ele fica te esperando, te aguardando, ele senta? Fica esperando. Se você tem 2, 3 pacientes, você está atendendo um e tem mais 2, 3 com a agenda apertada e você tem uma avaliação no meio, como que faz? Ele fica sentado ali esperando 30, 40 minutos? Na verdade, assim, todo orçamento, né, tem prioridade. Então, é uma das coisas que a gente sempre, o paciente, quando é lead de orçamento, a gente já tenta encaixar o mais rápido possível. Certo. E... Não, mas ele chegou na sua clínica e você está atendendo. Estou atendendo, vai esperar. Quanto tempo mais ou menos assim acontece dele esperar? Mas não, como eu faço muito ortodontia, a parte rápido. De ortodontia não é demorada, né? No máximo 20 minutos. 20 minutos. Aí pega uma pessoa um pouco impaciente, que igual o meu caso, eu não gosto muito de esperar. Eu chego para fazer uma avaliação contigo. O doutor está em atendimento. Se deu uns 10 minutos ali, eu já vou ficando... Se não for uma indicação, uma referência, olha, vai lá no Valdinei, que você tem que ser atendido por ele. Se não for assim... Você perde o cliente. Eu vou embora. Vai embora. Tempo é dinheiro. Aí eu saio dali, entro, vamos colocar assim, na minha clínica, que é do jeito que a gente trabalha. Já chega, já tem um atendente, já puxa ele lá na porta, conversa com ele, tudo bem, como que você tá na hora, qual que é seu problema hoje? Ah, meu problema é assim, assim, assado. Olha, o nosso doutor avaliador, porque eu tenho um avaliador específico em cada clínica, é uma cadeira só para avaliação, não faz nada de tratamento ali. Certo. Só monta avaliação, monta orçamento e faz o planejamento. Se o doutor está atendendo, vem aqui, vamos ali comigo, já vou fazer um raio-x para você, faz um raio-x panorâmico na hora. Você tem panorâmico em todas as clínicas? Todas as clínicas. Tem que ter. Regra. Eu não tenho ainda não. Regra. Ainda não. Então, isso... Depois eu vou te explicar um pouquinho, na hora que fechar aqui o podcast, que eu não vou falar aqui, tá? Mas eu já falei no outro um pouco, depois olha lá no episódio anterior com a doutora Adriana, que vocês vão entender a importância desse raio-x. Então, ele faz o raio-x, então ele já chegou, ele já está sendo atendido. Câmera intraoral também? Não, a gente não tem câmera intraoral. Mas tem aí o doutor que se ele quiser tirar foto antes e depois dos casos de tratamento, sim, mas não é a regra. A regra é o raio-x. Fez o raio-x, é o tempo dele sair, ele sentou, o doutor já chama ele. Então, isso a gente está falando em torno de 5 a 7 minutos, a gente tem um tempo de espera das nossas avaliações. Mal é mal, o paciente sentou na recepção, o doutor já vai lá, pega ele pela mão, chama pelo nome e às vezes ele até pergunta, nossa, mas como que o doutor sabe meu nome? Então, a gente tem uma fichinha de controle. Sim, encantamento. Então, na onde chega, a menina da recepção já passa para ele, ó, é o paciente Roberto, de camisa verde, assim, assim, assado. Então, o doutor já chega lá sabendo. Ô, seu Roberto, tudo jóia? Bom dia, vem aqui, vamos ali dentro. Ele chega, já tá um raio-x panorâmico lá na TV, gigante lá na sala dele. Qual que é o seu problema? O que eu posso te ajudar? Não, fica tranquilo, eu vou resolver seu problema agora e já começa o tratamento hoje mesmo.
Então, como a gente tem uma equipe, né, são vários consultórios, então a gente já separa um doutor para ter vários encaixes no dia. De preferência, nem que seja só uma profilaxia, mas o nosso lema é: o paciente entrou, ele tem que fazer avaliação, ele tem que fechar a venda, ele já tem que sair dali com atendimento. Ou uma profilaxia simples, ou resolver o problema da dor, né? Uma urgência, uma emergência ali. Na sua opinião, cobra ou não a consulta? Olha, sinceramente, eu como cirurgião dentista, tenho que cobrar. Como cirurgião dentista, que é a minha profissão, que eu amo, sou apaixonado por mais que eu não atuo mais, mas eu acho que tem que cobrar. Como empresário, não. Então, se você cobrar uma consulta hoje, você perde paciente. Então, eu vou falar, é complicado você entrar nessa questão, porque todo mundo quer cobrar. Todo mundo quer ser, um exemplo, o médico cobra, o dentista não cobra, certo? Mas médico é diferente, gente. Então, não tem como comparar. O que eu vejo assim, você tem que, se você não cobrar, mas você tem que fazer o possível para converter, né? Não, lógico. Sim. O paciente, ele entra dentro da clínica, a gente já faz de tudo para fechar. Então, hoje a gente tem uma régua altíssima de conversão de tratamento. E lá dentro tem. Quando ele fecha, a gente embute, faz uma acessibilidade, mas tem lá o valor do raio-x, o valor da consulta, tem tudo, entendeu? Então, a gente já coloca isso aí. Mas o que acontece? Se você cobrar hoje, você vai espantar o paciente. Aí você vai ter que escolher. Então, se você cobrar, a chance é pouca de você ter escala. Então, é você, né, que faz parte do conselho do CRO, o que você que tem que falar. E aí, cobra ou não cobra? É regra ou não é regra? Então, assim, cada um tem sua realidade, entendeu? Cada um define o público que quer trabalhar, se acha que deve cobrar, que cobre, quem acha que não deve cobrar, não cobre. Eu sou bem light, entendeu? Depende, né? Depende. Assim, você vai ter um público A, né? um A mais, por exemplo, já é um jogo de marketing você cobrar uma consulta. Sim. Então, depende do público que você quer atingir. Agora, você vai entrar num bairro de uma grande cidade, lá da periferia. Se você cobrar consulta, você não vai sobreviver 2 meses. Você não vai ter dinheiro nem para pagar a conta de luz. Então, essa é uma realidade. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Na verdade, assim, é cultural. O dentista, a maioria que você acostumou não cobrar. A grande massa, né? E ninguém vai... Tem gente que acha que é uma ofensa. Se você hoje ligar para um paciente e falar assim, né, vem aqui, vou fazer avaliação, né, vamos fazer esse orçamento, vamos fazer uma consulta, vamos colocar aqui um raio-x panorâmico, já vamos fazer tudo para você. Ah, mas tem que pagar a consulta? Tem, é R$300, é R$500. O paciente desliga o telefone na cara. Então, faça o teste você aí com a sua clínica. Cobre, tenta ver, faz uma média, tira assim 30 dias. Vou cobrar aqui um X valor por consulta e vê a média dos seus pacientes. Se você já cobra, tire essa parte de cobrança e testa, ver quantos casos você vai fechar. Ô Anderson, esse colega meu lá de Goiânia que eu te falei, nós estávamos comentando aqui, ele falou para mim assim, ele me abriu os olhos e falou, cara, 30% da população precisa ser cutucada pelo dentista. E 30% é muita gente. Se você pega a Rondonópolis, que tem 200 mil habitantes, são 60 mil pessoas. Então, esses 60 mil geralmente não vai ao dentista. Aí, quando você dá a cutucada, chama a atenção, faz uma conexão, seja por telefone, por WhatsApp, ou através de vídeos de redes sociais, você já está conquistando um público que estava parado. Sim. Né? Geralmente, a maioria da área masculina, que o homem sempre vai quando a esposa manda mesmo. Sim. Mas é um segmento ainda a ser explorado. Ó, eu falei no outro episódio, né? E eu vou repetir aqui rapidamente, senão eu falo demais, né? Vocês colocam no comentário aí se eu estiver falando muito. Porque do último eu quase não deixei a doutora falar, né? Então a gente está tentando se corrigir aqui. Mas é só o segundo episódio, pessoal. Tenha calma comigo. Que foi sobre uma cidade onde a gente entrou com a clínica. Então, essa é uma cidade de 27 mil habitantes, aqui no interior do Mato Grosso. Então, a gente já chegou, como diz assim, com o pé na porta. A gente cheguei com a infraestrutura grande, com tudo que você puder imaginar, até carreata eu fiz para a inauguração dessa clínica. Olha então, só. Assim, eu chacoalhei a cidade total. E eu pude observar algumas coisas acontecendo. Teve pessoas que realmente fechou as portas. Não sei se teve interferência da gente ou não, acredito que sim, né? Porque a gente chegou e balançou.
E teve outras pessoas que cresceram muito. Da mesma forma que eu cresci, esses outros que estavam ali, vamos dar um exemplo financeiro, estava ganhando ali 10 mil ali com consultórios e de repente o cara começou a faturar 50, 60, 70 mil. Justamente pelo que você acabou de falar. Ninguém estava pensando em ir do dentista. Eu cheguei e fiz um movimento tão grande, teve muita gente que veio para mim, uns fechou, outros não fechou, foi nos colegas e todo mundo saiu ganhando. Não todo mundo. Alguns que não estavam preparados, né? Não tinha a cabeça um pouco aberta, entendeu o que estava acontecendo ali naquele momento, não aguentou. Mas foram muito poucos, né? Eu acho que não teve muita gente. Agora, grande parte ali começou a faturar. Pessoal aumentando, colocando consultório, crescendo. Falei, uma propaganda de um dentista favorece, às vezes, todos os outros. Todos. Porque já é, digamos assim, o caminho das pedras, né? Você colocou lá uma cárie, pode dar uma endocardite, pode até matar. O cara se alerta. Ele, às vezes, não quer um dentista novo. Ele quer o dentista que já está acostumado. Sim. Né? Isso chama atenção, é um marketing combo, né? Igual eu falo, igual o Urso, você entra em Rondonópolis, você abre um Instagram, eu que fico falando muito sobre essa questão de dentista, então o algoritmo já me pega toda hora um patrocinado diferente de um doutor diferente, de uma clínica diferente aqui da região. Vou te dar um exemplo sobre a Coca-Cola, né? Teve uma pesquisa lá, que eu vi na internet recentemente, que na onde a Coca-Cola colocava uma máquina dela dentro dos estádios, ela vendia, um exemplo, 50 latas. Aí a Pepsi começou a colocar a máquina do lado da Coca. Aí eles perceberam que eles dobraram, triplicaram. Eles estavam vendendo 200, 150 latas por jogo, por exemplo. E a Pepsi que entrou, nem nas 50 ela ficou. Ela estava vendendo 100 também. Então, assim, chegou à conclusão desse estudo. Quando você tem uma máquina da Coca-Cola, você tem a opção, eu compro a Coca ou não? Se você tem uma da Coca e a Pepsi, ele pensa, eu tomo Coca ou eu tomo Pepsi? Então, ou seja, ele vai comprar. Certo. Então, a concorrência, gente, ela é importante sim. Então, você tem que saber como utilizar ela, como se posicionar. É igual hoje. Pensa comigo. Você vai abrir uma clínica hoje na sua cidade. Você vai montar ela numa rua onde não tem nenhuma clínica ou você vai montar ela de frente a uma clínica, de preferência maior da sua cidade? O que você faria, Valdinei? Boa pergunta. Eu, se falar a verdade, me deixou embaraçado aqui com essa pergunta. Eu provavelmente ia montar num lugar mais, digamos assim, com menos dentista. Não sei se eu estou certo, né? Não. Assim, está certo ou errado depende muito de cada um, né? O que eu faria? Eu montaria de preferência de frente ou do lado da maior clínica da cidade onde tivesse maior movimento. Porque a concentração de pessoas indo atrás de dentista está ali. Tá. Você acha que eles vão fechar todos os tratamentos? Não vai, a pessoa está indo com a dor. Se ela não deu certo a negociação, enfim, por qualquer coisa ali, ela vai na onde? Ela já vai atravessar a rua, ela vai vir em você. Então, você ganha só por estar ali, sem nem fazer marketing. Não, verdade. Então, faz um raciocínio. Onde que tem as lojas de varejo? Repara, começa a reparar. Geralmente está uma do lado da outra. Concentrada ali, né? As óticas, é tudo junto. Tem farmácia, a cidade onde eu morava, por exemplo, que era a cidade da farmácia, era uma atrás da outra. Quase não tinha farmácia na cidade. Mas naquela rua era uma atrás da outra. Então, depende muito do ponto de vista, depende muito da cidade, de quem você quer atingir. Então, não adianta você querer entrar com uma clínica, um exemplo, a cobrar valores mais acessíveis e bater de frente onde tem as clínicas de luxo na sua cidade. Não vai dar certo. Então, tudo tem que ter um parâmetro, né, e um estudo para poder fazer. Basicamente, é isso que eu penso, né? Eu percebi, assim, as leis que favorecem, por exemplo, o marketing hoje, a medicina, por exemplo, já permite você falar sobre preços. Né? A odontologia não, mas o caminho das pedras, tudo indica que daqui a algum tempo, não sei se isso é favorável, se é benéfico ou não, mas está sendo mais assim, flexível. Hoje o CRO está trabalhando nisso. Por exemplo, era proibido o Botox Day. Você falar Botox Day, Invisalign Day, hoje já é permitido. Devagarzinho, então tá melhorando. Só que ele não sabe. E o CRO, na verdade, assim, ele fica engessado, porque quem fez as leis não foi o CRO. Foi os deputados. Tem
tem leis que a gente tem que seguir, né? Sim. Infelizmente, somos sujeitos a isso. Eu acho que tem que ter lei. Tudo tem que ter lei para você poder, né, seguir. A questão de colocar valor, antes e depois também que não podia, hoje pode. Pode. Assim, o que eu penso? Hoje, com antes e depois, o tráfego pago, com toda essa exposição que está tendo, a gente está sendo um bombardeio da nossa classe, eu falo assim, odontológica, para a população em geral de todas as cidades. O que você imagina hoje? Tem mais pessoas tratando da saúde bucal hoje ou há 10 anos atrás? Hoje. Eu acho, né? Então, quem que está ganhando mais com isso? Na verdade, todo mundo, né? Todo mundo. A população, os próprios dentistas. Quem mais ganha, eu acho que é a população. Porque você está trazendo essa concorrência de Sim. clínicas grandes, clínicas pequenas, e essa acessibilidade está chegando. Porque começa a ter aquele leilão de mercado. Hoje, se você cobrar R$1.000 numa restauração, é muito difícil você fechar aquela restauração. A não ser que seja aquele paciente em específico que já veio por uma indicação ou que já trata com você há muitos anos. Ele vai pagar até 2.000, 5.000, mas ele não vai sair de você para ir testar ou se aventurar em uma outra clínica que ele não conhece, não tem a confiança. Mas a gente sabe que a realidade está dificultando isso aí. Então, os preços vão modelando, os insumos estão barateando. Então, e a informação está chegando. Fizeram uma pesquisa não, pode falar. Que pegaram 10 pessoas lá em Nova York, no Central Park, e perguntaram o que é alinhador dentário, alinhador ortodôntico. Das 10, 8 responderam, é isso. E pegaram na Avenida Paulista 10 pessoas e perguntaram o que é alinhador odontológico. Só 2 sabiam responder. Então, porque aí o nível de informação, às vezes lá, está mais avançado, é permitido, você pode fazer um outdoor, você pode, às vezes, até desmerecer a concorrência, lá é permitido. Então, aqui é muito... Aí, quando você realmente coloca um antes e depois, você beneficia toda a população, porque a informação chega, quando ela sabe que, por exemplo, uma cárie dentária pode dar uma endocardite bacteriana, levar, às vezes, a óbito, ela começa a se alertar. Sim, ela fica preocupada, né? Fala, opa, eu preciso ir, entendeu? Aí já muda. Na hora que ela olha, vendo todas essas informações chegando no celular dela, ali no Facebook e no Instagram, ela já não pensa mais em eu devo ir a um dentista, ela já começa a pensar em qual eu devo ir, entendeu? Então, ela vai. Mais cedo ou mais tarde, ela vai. Ela só precisa de um tempo de achar qual que é a clínica certa para ela poder estar indo fazer o tratamento. Então, quem tiver mais preparado, Sim. Quem tiver com mais acessibilidade, gente, que eu estou falando é de preço mesmo. Quem tiver com modelo de negócio, acessibilidade que eu falo, só deixando um parênteses aqui, não é cobrar barato, mas é em saber vender. Então, você tem que olhar o seu paciente e olhar para o bolso dele. Tem algumas perguntas que a gente coloca lá dentro do Dono do Milhão, né? Se você tiver o interesse em depois em estar indo lá, acessar a nossa plataforma, tenha lá a parte de avaliadores, né? Que a gente tem algumas perguntas onde a gente consegue já definir mais ou menos com quem a gente está conversando. Entendeu? Quanto mais ou menos que ele tem no banco. Então, a gente consegue, com algumas perguntas, identificar, olha, esse paciente aqui, eu acho que ele já consegue pagar uma parcela aqui de R$500 por mês. E toda venda é uma emoção, porque é uma arte, né, você saber vender. E aí precisa de treinamento. Eu concordo com você, que a gente, dentista, a gente sai cru da faculdade, mas muito cru. Você não sabe nem para onde vai, nem o que cobrar de uma restauração. E esse encantamento, que eu creio que você tem toda a bagagem, que você está montando uma empresa sobre, né, nesse segmento aí, vai trazer para nós, eu vou ser um cliente seu, muitos benefícios, porque a gente sai cru e como você fazer a conexão, saber as palavras-chave, saber fazer a frase que realmente toca na pessoa, sem parecer venda, mas é uma venda, e a venda às vezes começa no próprio sorriso da secretária, né, até você realmente fechar. Então, tudo é um processo e precisa de treinamento. Não, você pode ser o melhor dentista, o melhor vendedor,
Se sua secretária atende mal, com a cara fechada, ou tá sem uniforme, com moletom lá, igual eu já vi em muitas clínicas, já aconteceu comigo. Então, assim, não vai vender. Não adianta. O encantamento é na hora que a pessoa ela entra na clínica, o cheiro da clínica, é tudo. Então, não adianta se você ser o melhor profissional se você não está adequado. Você não tem funcionário adequado, você não tem um ambiente adequado, não vai vender. Então, você precisa de um contexto. E venda é energia, venda, sabe, você tem que estar confiante, é uma coisa gostosa. Se você não gosta de vender, você vai acabar trabalhando para alguém. Ponto. Que saiba vender. É bem então, isso. Tem que vender. Mas isso são técnicas que você vai fazendo, vai estudando e vai aprimorando. Todo mundo consegue vender. Tá? Eu acho que vendas é para todo mundo. Mas a pessoa ela tem que falar assim, não, eu tenho que ser um vendedor. Dentro do Dono do Milhão, a gente entrega passo a passo de como se tornar ali um doutor avaliador de sucesso, entendeu? Ter uma média de conversão, você conseguir aumentar seu ticket médio. Quer ver uma dica aqui? Já até falei no outro podcast, mas vou falar pro Dr. Waldinei aqui. Vocês, se quiser, depois pode olhar lá no outro episódio, que ele tá bem completinho essa parte. Se chega um paciente hoje, você tem ali uma venda de R$1.000 e o paciente ele olha para você e fala, doutor, eu só consigo pagar R$100 por mês. Você fecha essa venda? R$100 por mês, quer dizer. Boa pergunta. Aí é delicado. Se for no cartão, eu tenho arrisco. Não tenho nome sujo, tô quebrado, eu não tenho dinheiro. Mais R$100 por mês eu consigo pagar. Só que eu também não tenho dinheiro aqui agora, não. Eu só consigo pagar R$100 o mês que vem. Começar a partir do mês que vem. Você vende? No boleto? No boleto, na promissória, no papel, independente. Você fecha a venda? Então, assim, eu vou explicar para você como é que funciona. Quem faz o financeiro lá no meu consultório é a minha esposa. E ela é bem rígida. Eu que diria que... Não passa. Não passa. Certo. E se eu te disser que dessa forma você consegue trazer um volume gigantesco de paciente, de pagante para dentro? Mas assim, gente, faça um teste aí. Agora, como fazer isso sem tomar prejuízo? Aí é só dentro do milhão. Aí eu não vou falar isso aqui não. Mas você consegue sim. Você vai ter inadimplência? Lógico. 50% a 60% de inadimplência disso aí. Mas o que importa? Eu não posso tomar prejuízo. Então você consegue fazer um cronograma. Então lá eu ensino detalhadamente como que você vai fazer isso. Você vai trazer um profissional para fazer um pouco de coisa mais básica, ou seja, tratamentos para ser queimados. Então a gente tem essa margem de perca que a gente coloca lá um valor fixo para esse profissional trabalhar e a gente vai segurando um pouco ele ali, ou seja, é um risco. Tudo na vida você tem que assumir um risco. Então assim, a gente começa ali esse tratamento e vai liberando de pouquinho em pouquinho. Mas aí tem a forma certinha, questão de porcentagem, de pagamento, o tipo de tratamento que é. Então você consegue fazer tudo isso. Igual, colocando aqui no seu caso que é ortodontia, né? Eu sei que você atende todas as especialidades, mas eu acho que o seu foco maior, o pessoal mais te conhece, é a parte de orto, né? Hoje você, não sei se você pode falar, quanto que você cobra na parte para instalar um aparelho? Então, hoje nós temos as opções de alinhadores, né? Que a gente fica engessado praticamente a empresa. A empresa. Né? Mas a gente cobra assim, de um planejamento 2.000 e aí depois cobra as mensalidades ou as manutenções, conforme você quer. Mas a gente sempre faz, eu sempre priorizo, é o que a gente fala de pacote fechado. O tratamento é tantos e você quer pagar à vista, é tanto, você quer pagar parcelado, divido para você as parcelas quantas você queira. Né? Às vezes a pessoa fala, eu só posso pagar 400 por mês. Então, suponhamos 36 boletos. Às vezes já sai com os boletos. Sim. Braço, né? Esse aqui é o importante, é dessa forma mesmo. Vendeu, ele já tem que sair dali com compromisso. Entendeu? Então, se você hoje... É porque assim, seus clientes são clientes mais classe A. Então, dessa forma, você consegue trabalhar disso. Agora, um outro profissional que está lá num bairro, se ele não entregar mais tecnologia, mais encantamento, e essa parte de instalação, ele não ter que remover praticamente tudo isso, assumir
um risco de prejuízo ou cobrar só o valor do curso para ele instalar e começar a fazer a carteira dele de cliente, ele não vai andar. Não vai. Não vai andar. A concorrência é muito grande, né? Não vai andar. Então, nas nossas clínicas, eu busco sempre o quê? Volume de paciente e lucro futuro. Então, a gente acaba investindo pesado, então a gente sai um pouco no prejuízo, às vezes ali na largada, no começo da clínica, mas depois a bola de neve começa a acontecer e a vida que segue. Então, o paciente, por exemplo, ele chega no nosso consultório, quer fazer uma ortodontia, vamos supor que ele tenha lá procedimentos, restaurações para poder fazer antes. O que for para fazer, para instalar o aparelho, a gente dá prioridade. De preferência, em 24 horas, 48 horas, a gente faz tudo que tem para fazer e já instala o aparelho na hora. Então, a gente tem o raio-x com as documentações, então a gente já coloca assim, solta o paciente. E faz um cronograma de tratamento ali para ele, né? Os valores da mensalidade. É lógico que se ele quiser cancelar, ele tem um monte de multa para poder pagar, que isso também é só lá dentro do milhão. Então ele tem vários benefícios, só que assim, se instalar e não voltar, a gente vai para o cartório, vai protestar esse nome, enfim. Então a gente sempre está travando esse paciente de alguma forma. Mais cedo ou mais tarde ele vai voltar lá na clínica. Ele vai precisar do nome dele uma hora. Certo. Então a gente também não coloca só nessa parte de Serasa, a gente trava no cartório. Então ele não consegue fazer nada. Tem gente que não liga para isso. Então, mas todas as clínicas tem casos que não protestou 2 anos atrás, a pessoa vai vir hoje, está com uma multa gigante, tem que pagar, senão não libera. Então, são algumas formas que a gente faz. Mas na ortodontia dá um pouquinho mais de prejuízo, sim, né, nessa parte ali inicial. Só que quando você coloca isso para rodar, você ganha tranquilo no final. Porque se a gente bloquear muito a entrada, a gente não consegue ter uma carteira de cliente. Então, você imagina, quanto que custa hoje um ortodontista bom no mercado? Você tem noção? Bom, é acima de 20 mil. Como que eu trago um profissional desse para pagar 20 mil por mês e eu não tenho fluxo de paciente para pagar? É prejuízo. Então, você vai ter que tomar um risco. Quer abrir uma clínica, você vai ter que tomar esse risco. Então, você vai ter que fazer essa acessibilidade chegar para aumentar sua carteira de cliente rápido. Já começa que você tem que ter um pouco de tecnologia ali, de equipamento, porque se todo mundo que chegar, você tem que mandar para ir fazer toda a documentação e depois voltar para você. Ou seja, você está criando vários empecilhos para começar esse tratamento. Então, o nosso foco é o quê? Start. Qual que é o princípio aqui para a gente poder colocar e instalar esse aparelho? Aí a gente começa. E aí vai adequando o tratamento. Na verdade, igual eu falei, eu não sou ortodontista, e eles que têm que fazer todo esse planejamento, organizar, colocar, como que vai fazer, eu nem entro nessa parte. Mas o que eu cobro é o quê? Start. O paciente chegou, ativa. Então aí a gente corre atrás todos os meses dele. Isso é assim, é a forma que a gente trabalha nas clínicas, né? A gente estava conversando um pouco antes ali sobre a questão de mão de obra, que você está querendo colocar ali essa parte de telemarketing ali dentro da clínica, né? Sim. O que você acha que você precisa hoje para implementar na sua clínica, né, para poder melhorar seus resultados de alguma forma? A prioridade agora, eu estou já atrás há uns 3, 4 meses, né, é alguém qualificado que faça o serviço bem feito. E se você perguntar se sabe treinar, eu não sei. Então, certo. Eu preciso de alguém que faça esse treinamento, que mandasse, essa aqui, ela vai fazer o call center para você. Isso é difícil. É muito difícil. Na verdade, acho que quase impossível. Uhum. Eu não falo impossível, impossível é uma palavra muito forte, né? Mas você já tem que pegar uma pessoa bem preparada, que às vezes você já conhece. Mesmo assim, ela ainda vai ter várias pedras no caminho. De qualquer maneira, você vai ter que treinar, porque você tem parte técnica que você tem que ensinar. Tem o linguajar dos dentistas, né? Então, você tem que dar uma direção. Mas, assim, é uma área que, digamos assim, hoje, meu calo hoje é essa área aí. Sim. Então, a primeira coisa, tem que trazer gente para dentro. Tem que treinar. Ninguém vai treinar melhor do que você. O treinamento é constante, né? Ninguém vai conseguir melhor do que você que é dono, entendeu? Pode vir outra pessoa e preparar ela, mas você que está todo dia vendo o que sua clínica precisa, quais são os defeitos que precisa ajustar, é aí que você vai treinar a sua equipe nesse cenário.
Só que se você tiver uma carteira grande de paciente, você não tem tempo para poder fazer isso. Então, aí é o lado que eu falo de se tornar empresário. Buscar outros conhecimentos, trazer essa parte de liderança, né? Ou contratar um gerente para o seu consultório. Eu não sei se você já tem ou não. Não tem não. Então, pensa na parte de ter um gerente. Imagina qualquer loja, enfim. A clínica é uma empresa como qualquer outra empresa. Mas eu te faço uma pergunta, daí. Você tem que ter primeiro o gerente para ter depois um fluxo de captação grande, ou você tem que ter primeiro uma captação grande para depois contratar um gerente? Eu gosto do raciocínio assim, vende, bagunça a casa e depois organiza. Então, como que você vai organizar uma coisa que não cresceu? Essa é a minha dúvida também. Então, assim, primeiro vende. Sim. Cresceu, organiza. Cresceu, organiza. Cresceu, organiza. Eu gosto sempre de trabalhar dessa forma. Até porque não tem como você crescer organizado. Isso é um grande erro. Porque as pessoas acham que vai fazer tudo certinho aí. Não vai. Então, primeiro você põe para derreter, vê o que está acontecendo e vai ajustando e arrumando e vai sempre ampliando dessa parte. Mas igual no seu caso, o que eu pensaria? Você vai sair da cadeira agora direto para fazer esse papel de gerente? Se não, tenta trazer uma pessoa onde você já consiga entregar esse plano de carreira para ela, que seja uma recepcionista, né? Enfim, qualquer outro setor ali dessa parte secretária, fala assim, olha, eu quero que você transforme a gerente, a gente tem um plano aqui, daqui 3 meses eu vou instalar mais um outro consultório, daqui 4 meses o espaço aqui está pequeno, a gente já vai ir para um lugar maior, a gente vai trazer mais tecnologia e você vai tomando conta de toda essa operação aqui para mim. A gente vai contratar mais gente, você vai desempenhar esse papel. Então você vai fazendo esse preparo ali junto com a pessoa que está com você. Então por isso que tem que ser uma pessoa certa, já com essa visão de crescimento. E tudo isso envolve o quê? Dinheiro. Você chegar e motivar, a palavra bonita e conversar e todo santo dia é super legal e precisa fazer isso. Mas não vai resolver o problema dela. Pega a sua secretária lá e dá uma porcentagem de comissão de atendimento para ela. Cada paciente, um exemplo, ou que não falta, vamos supor, você tem 20 para atender num dia e sempre falta 5. Começa a falar assim, ó, você tem R$500 aqui na minha mão, mas estou dando um exemplo, tá, pessoal, de valor. Então, se falta 5, então R$500. Se faltar os 5 hoje, você não ganha nada. Se faltar 3, você ganha 200. Se faltar 2, você ganha 300. Aí você vê quantas pessoas vai começar a faltar. Não, boa ideia. Sempre eu falo assim, a melhor maneira de você segurar um bom funcionário é remunerando. Não tem como. Tem que remunerar. Só que tem que ser comissão, não é só um valor alto. Sim. Vou te dar um salário X. Não dá certo. Tem que ter comissão e comissão por setor. Então, nas nossas clínicas, até o pessoal que cuida ali da higiene da clínica, né? Elas são comissionadas. Bacana. São comissionadas no sentido de, tirando as premiação total, quando a gente bate meta e tudo, mas elas também têm a parte de, um exemplo, economizar energia. O doutor saiu cedo, o ar dele ficou ligado. Então ela vai lá, desliga, apaga a luz, a água ficou aberta, que acontece muito. Imagina, a gente está falando de uma clínica, são clínicas grandes, trabalham 8, 10, 12 doutores, um fluxo de gente muito grande lá dentro. Então, eles não estão nem aí, não quer nem saber. Chega de manhã, liga o ar e só desliga de noite. E a aguinha da cuspideira paga, né? Fica ligado, imagina, 24 horas. Então, se não tiver a pessoa certa para estar pegando no pé do pessoal e controlando esses gastos, não adianta você só faturar. Você tem que ter a mania de ir, né? Abre a torneira, fecha um pouquinho o ralo e vai enchendo. Pessoal, basicamente, né, hoje foi nossa conversa. Chegou já no horário do Dr. Valdinei. Se deixar, eu falo que eu fico aqui 3, 4 horas conversando. Eu também. Muito bom ficar com você. Doutor, eu quero agradecer de coração mesmo por ter vindo aqui conversado comigo. Que é muito difícil, né? A gente está começando nessa parte.
Voltarei nova vez se você permitir. Vamos voltar. Igual eu falei para a doutora Adriana, a gente ainda não conseguiu ainda se encontrar, mas eu acredito que já vai dar certo. Se você quiser, eu estou disponível para estar podendo ir no seu consultório, conversando, batendo papo fora aqui das câmeras, colocar algumas ideias, ver o que você acha que pode implementar, o que não pode. Eu estou assim, à sua disposição. Fico muito grato por você ter vindo aqui hoje me escutado, a gente ter batido esse papo. Agradeço muito de coração mesmo. Eu que agradeço. Muito bom, muito produtivo e nós vamos fazer uma parceria bacana aí por longa data. Com certeza. Pode contar comigo para o que der e vier. Eu acho que essa é a maior missão que eu venho tentar trazer, né, para deixar isso acontecer. É isso, que tem a possibilidade de todo dentista se transformar no empresário. Mas ele tem que mudar a ideia. E é isso, né? Bacana demais. Muito prazeroso essa conversa e a gente está sempre aprendendo com os mais novos, né? O pessoal aí tem muito a ensinar, eles têm mais afinidade e também experiência. Obrigadão. Com certeza. Tamo junto. Gente, muito obrigado. Fiquem Obrigadão, com Deus. tudo de bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau.